Abra comigo a palavra do Senhor no livro mais fácil da Bíblia, Gênesis. Capítulo de número 1, verso 26. Bendito é o nome do Senhor. Ainda tem fogo aí, irmãos? Ainda tem fogo aí, igreja? Aleluia. 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 Glória a Jesus. Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Disse também Deus, ou também disse Deus, melhor dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Mais uma vez. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Tenha ele o que, igreja? Tenha ele o que, igreja? Tenha ele o que, igreja? Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre o que, irmãos? Sobre toda o que, irmãos? A terra, e sobre todos os répteis que se rastejam sobre a terra. Feche seus olhos, por favor. Pelo poder do teu nome, Jesus, essa é a tua palavra, e que ela cumpra o propósito pela qual ela foi liberada no meu coração e agora ao coração da tua igreja. Eu ordeno pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, que toda ação do maligno saia desse lugar. Eu te ordeno agora, deixa essa mente, deixa a vida desse homem e dessa mulher. Sim, o Espírito do Senhor é quem os trouxe aqui para ouvir a palavra de Deus. Espírito maligno, vocês estão impedidos de permanecer nesse lugar. Sejam feridos pelo Senhor agora. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro os céus abertos sobre essa casa, sobre esse lugar. Nada vai roubar essa semente da parte de Deus ao coração dessa igreja. E eu declaro pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja concorde comigo dizendo amém. Bendito seja o nome do Senhor. Gostaria muito da sua atenção. Bom, planejo eu ser muito breve nesse sermão. Gostaria muito que você, por gentileza, silenciasse o seu aparelho celular e desse total atenção ao Espírito de Deus, porque eu creio que o Senhor quer falar algo sobre as nossas vidas. O Senhor quer falar algo direto à nossa mentalidade e quer plantar algo na terra do nosso coração. Amém, irmãos? Então nesse momento não se distraia. Pelo poder do nome de Jesus eu declaro sua mente aberta para receber a boa palavra de Deus. Nós vemos em Gênesis o próprio Deus dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. E o próprio Senhor Deus agora dando o poder ao homem de domínio. E esse poder de domínio, o texto começa a narrar sobre o que é. Mas o que me chama a atenção é que ele coloca na parte B do texto: sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. O que eu quero falar é que o domínio do homem hoje em dia está fragilizado. Eu quero falar que o poder de domínio, quando eu falo homem, eu estou falando do gênero humano. Eu quero falar nessa noite e aplicar mediante o texto que acabamos de ler, que o poder de domínio
do ser humano está fragilizado nos dias de hoje. Em muitas pessoas o poder de domínio está até quebrado, não se existe mais. Mas o Senhor colocou essa palavra em meu coração, e ela está latejando para que eu possa passar a noiva de Cristo. A noiva de Cristo está aqui nessa noite. Acho que aqui só no meio, não é possível, tem mais. A noiva de Cristo está aqui nessa noite. Glória a Deus. Então não se distraia, vamos interagir com a ministração, amém, irmãos? Esse poder de domínio, ele também representa governo, conhecimento profundo, obediência, autocontrole, direito sobre propriedade ou ser senhorio de alguma coisa. Isso faz sentido para você? Segundo o dicionário que eu busquei aqui, que o poder de domínio, ele representa governo, representa conhecimento profundo, representa obediência, autocontrole, direito sobre propriedade e ser senhorio. E hoje eu pergunto à igreja de Cristo: como está o poder de governo em você? Como está o seu poder de governo que Deus te deu? Como está na minha vida, na sua vida, na nossa vida, igreja de Cristo? Como está o nosso poder de governo que o Senhor Deus nos deu? Como nós estamos vivendo com isso? Como nós estamos nos movimentando em relação a isso? Faça a pergunta para você mesmo nesse momento. Ainda estou vendo gente em pé, irmãos. Por favor, dê lugar para os irmãos aí, os da casa. Não deixa ninguém em pé não. Me ajuda aí, irmão da portaria, em nome de Jesus. Dá lugar para os irmãos aí, não deixa ninguém em pé. Tá bom? Esse poder de governo está enfermo, igreja? Observe uma coisa comigo. Nós estamos falando do livro de Gênesis, onde tudo começou. Estamos falando que Adão perde o seu poder de domínio para quem? Para Satanás. Quando e como? Quando por desobediência Eva e Adão comem do fruto que o Senhor diz para não comer. O ser humano perde o seu poder de domínio quando desobedecem uma regra, quando quebram uma regra, quando quebram um princípio. Nós perdemos o poder de domínio, porque se algo foi estabelecido, principalmente da parte de Deus, precisa ser concluído, precisa dar continuidade da nossa vida. Tem alguém entendendo essa mensagem? Adão perde o poder de domínio para Satanás por conta da desobediência, mas Cristo, através da obediência ao Pai, devolve ao homem, ao ser humano, o poder de domínio através do caminho da obediência. Diácono Jadir, Cristo devolve o poder de domínio à raça humana através do caminho da obediência. Você pode glorificar o Senhor? Essa é uma mensagem que traz dificuldade para qualquer pregador. Por quê? Porque nós vamos falar de direitos e de legalidades. Porque nós vamos lembrar a igreja de Cristo o poder que ela tem e pode exercer sobre a natureza, que ela pode exercer sobre toda a terra, e esse poder está adormecido dentro do próprio ser humano. Por que a dificuldade? Porque Satanás não quer que você descubra isso. Descubra, quase saiu uma língua estranha aqui. Satanás não quer que você reconheça isso. Satanás não quer que você entenda isso, que você é capaz de dominar áreas da sua vida, que você é capaz de fazer muito mais do que você imagina. É muito mais fácil pessoas viverem com um complexo de inferioridade, pessoas viverem na enfermidade, dando lugar a opressões e a depressões. Não que a gente está desvalorizando a parte patológica, não, mas tudo são gatilhos, porque as farmácias estão aumentando e as igrejas estão diminuindo. Então a gente começa a se medicar
automedicar, a gente começa a fazer coisas pela nossa própria falta de capacidade de entender que nós somos poderosos em Deus. Então por isso que a dificuldade no teor dessa mensagem, porque Satanás não quer que você reconheça e saiba que você é um ser poderoso. Era para todos já estar falando em línguas estranhas, irmãos. Já era para você ter pulado, soltado a mão para cima, dar um glória a Deus, aplaudir o Espírito Santo. Você é poderoso, irmãos. Mas o complexo de inferioridade limita a gente. Os complexos da vida acabam limitando a gente a desfrutar daquilo que é nosso direito. Quantos estão entendendo isso? E a infidelidade, nós estamos falando da obediência que Adão perdeu o domínio por conta da desobediência, mas Cristo devolve ao ser humano o poder de domínio através do caminho da obediência. E agora eu quero trazer que a infidelidade nos impede de viver o domínio. A infidelidade. Porque quando eu não sou fiel a algo que foi estabelecido, eu perco o meu domínio. Porque eu me encantei com alguma coisa que meus olhos viu. Eu me encantei com alguma coisa que os meus ouvidos escutaram. E aí eu fui seduzido em minhas emoções. E aí agora eu me torno infiel àquilo que foi dado como regra, como estatuto, como direcionamento, como posicionamento para a minha vida. Quantos entendem? Pode dar glória a Deus. Nós precisamos continuar seguros naquilo que fomos orientados da parte de Deus. E com isso eu quero trazer, irmãos, princípios e valores, e falar que a fidelidade, ela tem um preço. A fidelidade tem preço. Eu quero falar sobre o preço da fidelidade. E o primeiro preço são 3. Vou falar somente de 3 preços da fidelidade. E o primeiro é deixar. O primeiro preço que eu preciso entender que existe na fidelidade é o deixar. Pois para ser fiel eu preciso abrir mão das minhas convicções ou dos meus achismos. Porque quando eu estou muito convicto que eu estou certo, eu me torno infiel àquilo que foi estabelecido. Agora quando eu olho e vejo, pô, a minha natureza pode errar, mas a de Deus não. Deus erra, irmãos. Não, nele não há variações. Ele é pleno o tempo todo. Nós somos inconstantes. Deus não. Ele é intenso, constante o tempo todo. Segundo, seguir. Fidelidade envolve seguir à risca aquilo que foi instruído, irmãos. Fidelidade é seguir à risca. É para caminhar aqui, você vai caminhar aqui retinho. Mas se eu descer aqui, é um atalho. Não desce, é aqui, é seguir à risca. O que você foi chamado para fazer no corpo de Cristo? O que você foi chamado para ser no meio da sociedade? O que você exerce na área profissional que se destaca diferente do outro irmão? Se é engenharia, seja o melhor. Se é um profissional na área da limpeza, seja o melhor. Se é um profissional na área de venda, seja o melhor. Porque Deus te deu capacidade emocional e física para exercer o melhor nessa terra, para representar a pessoa de Cristo Jesus. Então seguir à risca é viver fidelidade. O som está ficando ruim, não sei porquê. Terceiro, manter fidelidade. O terceiro é manter, pois a fidelidade é manter algo que foi estabelecido. Manter dá trabalho. Por isso que eu falo que são preços. Então o primeiro preço é deixar. O segundo preço é seguir. E o terceiro preço é manter firmeza. Isso é domínio. Isso é
domínio. E é o que está faltando na nossa natureza nos dias de hoje, para desenvolvimento do ministério de Cristo, para desenvolvimento daquilo que você chama do seu ministério, da sua vida pessoal e social lá fora. É o que você precisa, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a pessoa do Espírito Santo? Aleluia, aleluia. Jesus é um modelo de fidelidade. Jesus é um modelo de fidelidade, por quê? Porque Ele deixou a sua glória. Olha aí, o deixar. O Filho de Deus deixou a sua glória e habitou entre nós. Se tornou alma vivente, se tornou um ser humano, sabe das paixões, fraquezas da carne, sabe tudo que você sente aí. Ele conhece tudinho de você. Ele sabe o que é sentir dor, porque a Bíblia diz que Ele foi homem de dores. Ele foi moído pelos nossos pecados. Então, primeiro, Jesus é um modelo porque Ele deixou a sua glória. Segundo, Ele seguiu o plano do Pai. Houve um plano. Qual o plano do Pai? Vou enviar meu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida Cadê a igreja? Ele tem a vida eterna. Então o plano do Pai é para que o Filho salvasse a humanidade, que o sacrifício do Filho fosse o suficiente para a remissão de pecados, para acabar com aquele derramamento de sangue de novilho, de cordeiros, para aquele derramamento de sangue de bois, de bodes, para aquele derramamento de sangue acabar. Um homem derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você, para que o sacrifício perfeito fosse feito, para que você ganhasse de novo direitos, domínio. Tem alguém recebendo essa palavra no coração, irmãos? É uma noite profética. Eu gostaria que você já começasse a celebrar isso sobre a sua vida. Em nome de Jesus, não se distraia. Há uma grande batalha espiritual. Mas há poder no nome de Jesus, que nos dá a vitória. Aleluia, aleluia. Terceiro, Jesus é um modelo porque Ele é um modelo de fidelidade, porque Ele se manteve fiel até o fim, mesmo ali no Getsemane, no seu momento de agonia. Jesus, Ele está orando, está lá em Mateus 26, 39, parte B, não precisa abrir, mas olha aí, Jesus está em agonia, e Ele diz: se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Já que vocês colocaram, eu vou ler. Cadê? Se possível, passa de mim este cálice. Ponto. Todavia, não seja como eu, mas sim como tu. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Caminho da obediência. Caminho da obediência. Jesus sabe o que é sentir dor. Jesus sabe o que é pagar o preço. Nesse momento de agonia, Jesus podia ter desistido da cruz. Ele podia ter desistido de tudo, de mim, de você. Mas Ele viu esse dia. Você devia glorificar, porque Ele viu esse dia. Jesus viu esse dia em que eu estaria aqui, você aí. Jesus viu esse dia lá atrás, antes de subir a cruz do madeiro. Ele viu esse dia em que você estaria sentado nessa igreja, nessa noite, ouvindo a palavra de Deus que te diz: você tem poder de domínio. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Manter a fidelidade é poder de decisão. Isso também representa a obediência de Jesus ao Pai. Olha esse caminho, irmãos. Olha como tudo fecha direitinho. Jesus mantendo a fidelidade àquilo que foi dito pelo Pai. Ele está decidido. Ao mesmo tempo que a agonia vem sobre ele, ele está decidido, dizendo: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu obedeço hoje, para que amanhã haja salvação. Tem filhos que não querem obedecer hoje.
e vai perder a salvação amanhã. Eu falo aos filhos dessa casa: obedeça, obedeça, para que o teu amanhã seja garantido no Senhor, para que haja livramento no teu dia de amanhã. Obedecer também é dominar sobre as tentações, e isso é não ceder. As tentações vão vir. Jesus foi tentado a desistir da cruz do Calvário. Jesus foi tentado a não subir no madeiro. Mas a palavra que eu quero dizer para você é: resista. 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 Vamos ter que se posicionar em relação a novos hábitos. Isso é deixar para trás aquilo que não nos cabe mais fazer por conta do novo entendimento. Se eu entendo que eu preciso fazer o caminho da obediência, e isso vai expor sacrifício da minha carne, sacrifique-a, pois é melhor obedecer do que sacrificar. Eu digo em relação a você prestar outras coisas ao Senhor. Então essa carne hoje é o sacrifício vivo diante de Deus. É você. Não mais aquele derramamento de sangue que existia outrora. Não, não mais. Hoje você é o sacrifício. Hoje você que precisa se posicionar em relação a alguns conceitos e colocar ordem na sua vida. Colocar limites sobre coisas que estão soltas por aí e você perdeu o controle. O Senhor quer que a igreja dele tenha domínio. O Senhor quer que a igreja dele viva esse domínio, viva esse governo, e não caia mais em complexos, e não caia mais no engodo de Satanás. A fidelidade tem seus benefícios. Quais são os benefícios da fidelidade? Salmos de número 91, 10 e 11. Se a mídia puder colocar. Salmo de número 91. Eu vou seguir por aqui. Salmo de número 91, 10 e 11. Diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus. Esses benefícios é para quem? É para quem entra no esconderijo do Altíssimo. Esses são os benefícios da fidelidade. Porque uma vez que eu conheço a Cristo, uma vez que eu conheço Jesus, eu estou no esconderijo dele. Eu digo: eu habito no esconderijo do Altíssimo, e debaixo da sombra do Onipotente eu encontro segurança. Aí vem o que? Esse benefício que nós acabamos de ler: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque o Todo-Poderoso já deu ordem ao teu respeito. Existem ordens celestiais dadas ao nosso respeito. E o que isso quer dizer, pastor? Pergunte-me. Esse lado falou mais forte. Isso aqui acho que não merece ouvir, não. Segunda chance. O que isso? Quer dizer que você não pode abrir mão. Tem texto na Bíblia que diz assim, e agora não me recordo de estar, mas eu sei que está escrito na Bíblia: o que dois ligar na terra terá sido. Eu falo muito isso aqui, esqueci o texto, onde está? O que dois ligar na terra terá sido. O que dois ligar na terra terá sido. Eu falo muito isso para os casais. E por que às vezes não acontecem as coisas? Porque não tem dois em concordância. Quando tem dois ligando sobre o mesmo assunto, é rápido, é instantâneo, acontece. Porque liberalidade no céu é dito, é um dito de Deus, é a palavra de Deus, e ela é poderosa, ela é eficaz. Qual o problema? A igreja perdeu o domínio.
A igreja não está dominando. Jesus já venceu na cruz do Calvário, deu poder de domínio. Nós estamos falando aqui de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Filho de Deus. Estamos falando dos privilégios e os benefícios que a fidelidade traz àqueles que aguardam a vinda do Cristo, daqueles que guardam no seu coração os mandamentos do Senhor. Tem benefícios, mas por que a gente não desfruta? Concordância, aceitação. Você aceita? Você aceita? Você aceita? Você aceita o poder de Jesus na sua vida? Você aceita? Você aceita o poder de Deus na sua vida? Você aceita o poder de Deus na sua vida? Então começa a reagir melhor. Porque olha como é a nossa natureza, irmãos. Olha como é a nossa natureza, irmãos. Ai, eu estou com a dor de coluna. O médico disse que eu tenho 3 hérnias de disco, pastor Silvio. Eu tenho 3 hérnias de disco. Aí o pastor Silvio, não é o caso dele não, mas vou usar ele aqui. Aí o pastor Silvio, e você não sabe, eu tenho 5. Não é o caso dele não, tá? Está repreendido. Eu tenho 5, como se fosse. A gente faz isso. A gente faz ou não faz? Faz. Mas o domínio, o poder de Deus na nossa vida, Satanás tenta impedir seu entendimento. O poder de domínio de Deus na sua vida, Satanás tenta, rouba da sua ideia isso aqui. Você não tem que entender isso não. Porque ele quer escravizar a humanidade. Ele quer robotizar você. É melhor manipular você com senso de coitadinho do que filho de Deus. Eu estou aqui nessa noite para te encorajar. Eu estou aqui nessa noite gritando ao seu ouvido para dizer assim: você é muito mais do que a imagem que reflete no espelho. Bendito seja o nome do Senhor. Dominar com Jesus é viver um novo nível de maturidade através do entendimento. Porque eu começo a deixar o peso do pecado para trás. Eu começo a seguir a Jesus e eu vou me manter fiel até o fim. Esse ano é o ano de subir o nível da maturidade. Subir o nível, irmãos. Chega de ficar nesse lugar raso, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Chega, irmãos. É evolução, é crescimento. Ou tu quer ficar na fila da libertação todo dia, toda quarta-feira? Não tem problema não, a gente está aqui para orar, vamos continuar orando. Eu gosto muito de ir na casa pastoral lá e tomar um passe. Vai, vamos lá. É muito mais do que isso, igreja do Senhor. É muito mais do que isso, igreja do Senhor. Existe um poder dado à igreja de Cristo, ao povo de Cristo, ao homem, à mulher de Deus. Existe um poder de domínio que nós precisamos entender e governar ele. Entender, fazer uso dele. Eu caminho para o segundo tópico dizendo que domínio também está relacionado ao saber esperar. Eita, acho que agora vai pegar um pouquinho. Dominar também está relacionado a saber esperar. Mídia, por favor, Salmos de número 42, 5. Salmos de número 42, 5. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Olha o que o salmista está gritando para a alma dele. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? E ele dá um grito: espera em Deus.
Será que não é assim no dia de hoje, irmãos? A gente está gritando por alguma coisa, por um movimento, por um pula-pula, por alguma coisa. A gente quer um monte de coisa ao mesmo tempo. E a gente precisa aquietar a minha alma. Perdeu o domínio. Quer tudo ao mesmo tempo. Calma. Aquieta a tua alma. Aquieta o teu coração. Ser paciente é ter domínio sobre as suas emoções. Observe que o salmista está dizendo, dentro dele havia uma instabilidade emocional. E ele está dando uma palavra de comando. E qual é a igreja? Aquieta minha alma. Palavra de comando, controle. Porque o índice de ansiedade está aumentando no Brasil e no mundo inteiro. Por quê? Falta de controle, falta de domínio. Começou, quieta minha alma. Aquieta. Ansiedade vem aquela coisa, é porque amanhã pertence a Deus. A palavra de ensina, o amanhã pertence a Deus. Hoje nós trabalhamos para que o amanhã seja um amanhã feliz, de acordo com aquilo que você plantar. É a lei de Deus, a lei da semeadura. Você só pode colher daquilo que você planta. Se você não plantar, não tem como colher nada. Se você plantar banana, não vai colher laranja. Então se você plantar maldição, incredulidade, lástimas da vida, o que você vai colher? Só isso. Tem um amanhã. Põe isso na cabeça, igreja de Cristo. O amanhã depende de Deus. Nós temos satélites hoje sobre o globo terrestre, com uma capacidade fenomenal de achar, localizar pessoas, casas, bairros. O Instituto de Meteorologia consegue dizer se aquela semana vai chover ou não, mas de fato não é algo certeiro. Por quê? Esse domínio é de Deus. Você pode ligar no jornal e falar que vai chover amanhã, e você, quando chegar amanhã, está um sol bonito. Pode até chover na tarde ou não chover. Em alguns lugares chove ou não, não quer dizer isso num todo. Mas quem tem esse poder é Deus. O amanhã pertence a Deus. Mas e o hoje? Pertence a mim e a você. O hoje pertence a mim e a você, para fazermos a diferença sobre aquilo que queremos viver no dia de amanhã. Porque eu vou colher daquilo que eu plantar hoje. Tem alguém entendendo essa palavra? Domínio é acreditar que você pode, e isso é trabalhar na sua fé através de comando. Dominar é acreditar que você pode e trabalhar na sua natureza de fé. Você pode, você consegue. Você pode, você consegue. Mas pastor, eu estou enfermo. Amanhã você vai estar bem. Acredita. Nós temos células no nosso corpo que através de um comando mental, ela começa a liberar os anticorpos para repreender o mal que está dentro do próprio organismo. Mas o que é isso? É o poder de Deus na natureza humana, porque Ele fez a gente conforme a sua imagem e a sua, poderosos em Deus. Mas é mais fácil, pastor Adriano, comprar um analgésico para dor, do que orar com Deus que cura a dor. É mais fácil, irmãos. É mais fácil a gente correr por 24 horas aí da farmácia e fazer um pedido, do que a gente orar para o Deus que sara. Por conta das batalhas, por conta das aflições, das tentações, de tudo que a humanidade tem vivido. É natural que a gente sinta no corpo alguma coisa, irmãos. Há muita maldade. Há muita maldade. Satanás com o seu governo,
Satanás, com o seu império das trevas, está investindo em doenças, em pragas, para liberar sobre a humanidade. Ele tem seus soldados espalhados na terra. E o que a igreja de Cristo está fazendo? Onde estão os soldados do Senhor? Onde está a milícia dos salvos e lavados e remidos no sangue do Cordeiro? É preciso trabalhar na fé, na esperança, no equilíbrio emocional, e saber que a gente não podemos ceder à pressão. Teve pressão ou não teve sobre Jesus? Teve pressão ou não teve sobre Jesus, irmãos? Teve pressão sobre ele, ao ponto dele chorar e suar gotas de sangue. O que faz isso? É um estado de pressão e opressão tão forte que o ser humano passa, capaz de suar e derramar gotas de sangue. Eu venço a ansiedade quando eu dou ordem à minha mente. Anote isso. Como vencer a ansiedade? Dando ordem à sua mente. Porque é aqui, ó. Como vencer a ansiedade? Eu preciso dar ordem na minha mente, porque ela já está, algum gatilho solto, alguma ponta solta apareceu, você visualizou, e aí você, e amanhã tem que pagar a conta. E às vezes você está dentro do ônibus, passou pelo outdoor e mostrou a Casa Bahia, pronto, tem que pagar o carnê da Casa Bahia. Aí começa amanhã, e está isso, e começa já a sofrer antecipadamente, é uma ponta solta. E você precisa acalmar, dar uma palavra de comando: aquieta minha alma, eu estou indo trabalhar, eu vou fazer a minha parte, eu creio que Deus me dará inteligência, condições para resolver aquilo que eu fiz, com responsabilidade, com senso de responsabilidade, com senso de fé, que nós podemos mudar o nosso amanhã, que nós podemos vencer etapas da nossa vida, e não ficar preso aos gatilhos. O salmista disse: espera em Deus, porque está abatida a minha alma, porque você está descontrolada dentro de mim. Espera em Deus. A sua volta no tempo presente, e deixe o amanhã para o dia de amanhã. Quer vencer a ansiedade? Ocupe a sua mente com aquilo que está à sua volta. Dedique-se mais à sua família. Ah, mas o problema é a minha família. Então ela perdeu o governo. Então restaura o governo na pessoa de Jesus Cristo, nós estamos falando. Então restaure o governo da sua casa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Domínio também está relacionado a ter poder para governar, julgar, decidir e agir. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Domínio também está relacionado a ter poder para governar, julgar, decidir e agir. A Bíblia fala da história do rei Acabe, que tinha por mulher Jezabel. A esposa do rei Acabe era uma mulher chamada Jezabel. Acabe cometeu muitos pecados e deixou a sua esposa cometer atrocidades dentro do reino de Israel. Ou seja, seu governo era corrompido e o seu poder de domínio estava sendo usado de uma forma errada. Nos dias do rei Acabe, o Senhor levanta um profeta chamado Elias. Para quê? Para usar o poder de domínio do jeito certo. Eu quero profetizar que nessa noite, eu falei que é noite profética, eu quero profetizar que vai se levantar em você o espírito de Elias. O espírito de Elias sobre a igreja de Cristo nessa noite, para profetizar
contra todo o poder de Satanás, todo o poder das trevas. O espírito de Elias esteja sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Elias se levanta com o poder de domínio da parte de Deus para acabar com as ações malignas de Acabe e de sua esposa Jezabel, uma mulher que influenciava demais o seu marido. Eu quero perguntar à igreja de Cristo: quem está influenciando você? O que está influenciando você hoje? Qual é a influência que governa você, que manda em você? Jezabel tinha um poder de criar uma mesa e chamar os profetas para fazer segundo o bem prazer e querer dela. A mesa de Jezabel, alguém pregou isso, agora eu não me lembro se foi o pastor Miquel, se foi o João Lucas, se foi o pastor Adriano, não me lembro. Mas alguém pregou sobre a mesa de Jezabel aqui. A mesa da confusão, da traição, da facção. Um espírito de anticristo dentro da igreja. E talvez dentro do lar. Nós precisamos lutar, pois esse espírito maligno que atuou na vida de Jezabel é o mesmo que atua nos dias de hoje, irmãos. O mesmo espírito maligno que usou Jezabel para fazer atrocidades em Israel é o mesmo espírito maligno destruidor que quer atacar a igreja de Cristo, que quer atacar o lar da igreja brasileira, que quer atacar a vida de pessoas. E mais uma vez, eu quero fazer um momento profético nessa noite. Ministério de Libertação, levante a voz comigo. Porque pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos o poder desse espírito maligno de Jezabel. Nós resistimos você, pelo poder que há no nome de... Aleluia. Aleluia. Eu já estou caminhando para o encerramento e terceiro e último tópico. Aleluia. Jesus devolve o poder de domínio. Por favor, coloque para mim Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Bendito é o nome do Senhor. Ah, graça de Deus. Sim. Esse é o caminho, igreja. Sinto o Espírito de Deus falando em alguns corações aqui. Sim, o Senhor quer que você tome decisões. Essa era a sua pergunta? Sim. O Senhor está falando a pessoas aqui. É hoje que eu vou tomar a decisão? Sim. A resposta é sim. É hoje que você precisa se decidir. É hoje sim que você precisa tomar esse poder de domínio, esse governo. Você estava como um carro desgovernado. E o plano de Satanás era a morte para você. Deus hoje tem escape sobre a tua vida. Recebe essa palavra em teu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mateus 28, 18. Oh, graça salvadora. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na... Jesus se aproxima dos seus discípulos, está dizendo para nós. Jesus está devolvendo o poder de domínio que Adão perdeu para Satanás. Jesus está devolvendo o poder de domínio, o poder de governo sobre a sua vida, sobre a sua história. Isso é profético. E é necessário nessa noite que você tome uma atitude sobre isso. É necessário nessa noite que você agarre essa palavra em sua vida e lute por esse controle
Quantos estão entendendo a mensagem de Deus? Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Nós temos a incumbência de desenvolver isso sobre a terra. E eu fecho em Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 10, 19. Há uma graça muito forte de Deus, irmãos. Aleluia. Meu Deus, é noite de libertação, é noite profética. Aleluia, Jesus. Se eu fosse você, eu já começava a orar em línguas. Se eu fosse você, eu começava já a tomar posse, fazer alguma coisa. O ministério de louvor já pode subir ao altar. Aleluia. E eu fecho dizendo, Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Jesus está dizendo em Lucas 10, 19: Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Esse inimigo é Satanás, é o poder das trevas, poder de domínio e governo sendo restaurado através de Cristo. Cristo está devolvendo isso à igreja. Ah, irmão, se eu fosse você, eu já tinha pulado do banco e tomado essa palavra e autocontrole emocional. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando o texto está dizendo para pisardes em serpentes e escorpiões, nada lhe fará dano, irmãos, o texto está dizendo isso numa forma de metáfora. Tu vai sair pisando aí na serpente, vai procurar, vou pisar porque a Bíblia mandou pisar. Pisa e tu vai para o UPA. É a metáfora do texto. Você precisa compreender. Está falando de Satanás, a velha serpente, que os seus ardis é como um ferrão de escorpião, mata. E a gente brinca com o pecado, a gente brinca com Satanás. Um dia eu estou na igreja, um dia eu estou no mundo. Sai do degrau da vida, sai da indecisão, sai desse marasmo, sai dessa roda gigante da vida. Um dia tu é, um dia tu não é. Um dia tu é crente, um dia tu não é. Um dia tu é rara, um dia tu é do mundo. Pelo amor de Deus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. O que nós vamos fazer com o poder de Deus sobre a nossa vida hoje? Poder e autoridade foi liberado. Poder e autoridade foi liberado sobre as nossas vidas. O que nós vamos fazer? Ainda em Mateus 28, e no verso 20, Jesus falando, após ter falado do ide, pregai o evangelho a toda criatura, às nações, Jesus continua no verso 20 dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Jesus deu palavra de ordem. Todas as palavras que Jesus liberou aos seus discípulos foram palavras de ordem. Ele deu uma ordenância. E os seus discípulos passaram para a igreja. E nós como igreja temos a incumbência de passar isso para outras igrejas de Cristo. Outras pessoas,
outros irmãos, multiplicar, ser realmente a fonte a jorrar. E ele finaliza dizendo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está aqui, irmãos? Jesus está aqui, irmãos? Jesus está aqui. A palavra dele é fiel e verdadeira, não tenho dúvida. Jesus está aqui. Está comigo todos os dias, está contigo todos os dias. E sabe o porquê não deu ruim? Sabe por que não está pior? É porque Jesus está contigo todos os dias. Sabe por que não está melhor? Sabe por que não está melhor? É porque você não está seguindo a ordem que foi dada. Qual a ordem? Permanecer em mim e na minha palavra. Jesus disse: permanecer em mim e na minha palavra, e tudo quanto pedires ao Pai em meu nome será feito. Quem quer viver domínio? Quem quer viver domínio? Quem quer viver domínio, irmãos? Quem quer viver domínio, reage. A dimensão, isso aqui é pequeno demais, irmãos, para quem quer viver domínio. Podemos ir muito mais além, podemos transformar um ambiente por uma mente renovada, podemos mudar lugares, podemos mudar a atmosfera, podemos mudar pessoas, podemos mudar a nós mesmos, mas primeiro você precisa assumir o governo da sua vida, de suas emoções. Deus está chamando a igreja brasileira a um senso de responsabilidade. Deus está chamando a igreja nessa noite para viver o domínio de Cristo. Cristo devolveu a você a capacidade de governo. Eu não vou ceder para Jezabel. Nós não vamos ceder para essa entidade maligna, não. Pelo poder do nome de Jesus, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, nós, chamados por Cristo, estamos levantando a bandeira dele nessa noite e declarando a salvação. E eu te pergunto nessa noite: quem quer mudar de vida com Jesus, faz alguma coisa. O altar está aqui, o Espírito Santo está te esperando. Faz alguma coisa por ti mesmo. Faz alguma coisa pela sua vida emocional. É hora de plantar, vamos. Deus falou com você nessa noite. Sim, Deus falou com toda essa igreja nessa noite.